E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Infelizmente, com Team Fortress 2, a situação não está nada boa. Já é de conhecimento geral que o jogo sofria com uma inundação de trapaceiros e bots racistas no matchmaking casual ao redor do mundo todo. E recentemente, esses mesmos agentes nocivos começaram a derrubar servidores oficiais da Valve, impedindo as pessoas de jogarem. Isso está sendo feito em massa em todas as regiões nas quais o jogo é oficialmente suportado. E, na América do Sul, não é diferente. No momento em que eu gravo esse vídeo, não há perspectiva de solução para esse problema. E é sobre isso que vamos falar hoje, após uma breve mensagem do nosso patrocinador. Procurando um lugar para trocar itens de Team Fortress 2? Mainco.trade te permite fazer isso de forma automática e fácil. Prefere comprá-los ou vendê-los para lucrar? Então Mainco.store é o lugar, com muitas formas de pagamento e uma equipe comprometida com a sua segurança. Links na descrição. Não é de hoje que Team Fortress 2 sofre com esses trapaceiros. Eu e outros criadores de conteúdo já fizemos vídeos no passado falando sobre esse fenômeno nefasto. Há alguns meses já vem acontecendo uma investida organizada contra o jogo. Pessoas mal intencionadas têm inundado nossas partidas do modo casual com bots ou têm utilizado trapaças para estragar a experiência daqueles que apenas querem jogar em paz e se divertir. O motivo desses ataques não é claro, mas pelo que eu pude pesquisar sobre o assunto, parece que é apenas um grupo de pessoas querendo provocar o caos. Há quem especule que se trata de uma tentativa de chamar a atenção da Valve, e eu mesmo já tive essa opinião, mas não existem evidências de que seja esse o caso. Como se diz por aí, algumas pessoas só querem ver o mundo queimar. Até alguns dias atrás, o problema era simples de resolver. Bastava trocar de servidor ou expulsar o trapaceiro da partida. Recentemente, porém, esses usuários começaram a empregar uma nova tática: derrubar, por meio de comandos do console, os servidores do modo casual do jogo. Assim, eles conseguem privar todas as outras pessoas de se divertirem com o jogo. Pelo que parece, os trapaceiros derrubam o servidor quando um voto é iniciado para expulsá-los. Mas eu também já ouvi de casos em que o servidor foi derrubado mesmo antes de a partida se iniciar, sem qualquer provocação inicial. O problema é generalizado. Pela comunidade de Team Fortress 2 no Reddit, é possível ver que jogadores de todas as localidades estão tendo problemas com isso. No caso do Brasil e da América do Sul, eu, pessoalmente, acredito que haja poucos bots envolvidos nessas ações, nas quais participam também pessoas de fato, que se conectam aos servidores e os derrubam. Eu tenho essa intuição porque o custo de operação desses bots não é barato, e imagino que seja inacessível ainda para a maioria das pessoas da nossa região. Além disso, eu observei em algumas partidas que joguei usuários que claramente não eram bots executando esse tipo de trapaça no jogo. Eu deixei uma enquete aberta no meu canal perguntando a regularidade com que as pessoas têm encontrado esse problema. E, até o momento, a enquete teve 718 respostas. Dessas, 41% relataram ter enfrentado isso com alguma regularidade, o que mostra que, apesar de a América do Sul ainda estar mais segura do que outras regiões, como Europa e América do Norte, esses trapaceiros estão conseguindo afetar quase metade das partidas do modo casual na nossa região. Posso dizer então com segurança que a bomba chegou aqui para nós e já está afetando a experiência de muitos jogadores dessa nossa localidade mais isolada em relação ao restante da comunidade mundial de Team Fortress 2, o que é muito preocupante. Até o momento em que gravo este vídeo, a Valve não se manifestou em relação ao problema em nenhum dos seus canais oficiais de comunicação. Eu não tenho dúvidas, porém, de que a empresa está ciente da situação, visto que esse problema com bots já se arrasta há meses e a comunidade tem feito bastante barulho em torno dele. É possível que, assim que eu publicar este vídeo, a empresa se manifeste, mas, como é de costume, a Valve tem ignorado os problemas enfrentados pelo Team Fortress 2. Tyler McVicker, do canal Valve News Network, uma fonte que no passado noticiou extensivamente o desenvolvimento do jogo, manifestou até a opinião pessoal de que a Valve não vai conseguir resolver o problema em um futuro próximo, devido à falta de pessoal trabalhando com o Team Fortress 2.
Do you think Valve will ever fix the TF2 server crashing bots in the near future? I actually don't think they will. I don't think there's enough support on that game to be able to combat the number of people that want to see the game die. Unfortunately, I don't. A situação do jogo é preocupante. No momento, não vi relatos de que servidores da comunidade estejam sendo afetados, então eles são uma opção para quem quer jogar durante essa crise. Vocês já conhecem os meus servidores, mas outra boa opção são os servidores do Creators.tf, que acabaram de retornar ao Brasil com 4 novos servidores. Nos meus servidores, por exemplo, eu ainda não observei nenhuma movimentação fora do comum, mas isso pode mudar no futuro. Nenhum servidor está imune a isso se a Valve continuar inerte ao problema. Mas vocês podem ter certeza que eu vou fazer tudo que está ao meu alcance para que os meus servidores continuem abertos para vocês jogarem. Disso eu não vou desistir, enquanto eu ainda tiver recursos e opções disponíveis. Uma outra opção é jogar no modo competitivo, seja por comunidades fechadas, como a Brasil Fortress, ou pelo menu do próprio jogo. Parece que os bots e trapaceiros estão apenas atacando os servidores casuais por enquanto. Caso você queira ajudar a chamar a atenção da Valve para o problema, lembre-se de que é possível enviar e-mails diretamente para a equipe de desenvolvimento do Team Fortress 2 pelo site oficial. Além disso, você pode entrar em contato com eles pelo Twitter, que, apesar de pouco utilizado, é um meio de comunicação oficial da empresa. Eu não acredito, no entanto, que algo será feito quanto a isso em um futuro próximo. Por tudo aquilo que temos visto nos últimos 2 anos, a Valve abandonou o Team Fortress 2 e não tem planos para o jogo, sequer para oferecer o suporte e a segurança necessários para que a sua comunidade sobreviva. Team Fortress 2, apesar de ser um jogo ancião, continua recebendo novatos e jogadores veteranos que retornam para relembrar os velhos tempos. A falta de conteúdo novo não parece ter afetado muito a popularidade do jogo, o que é um testamento da sua qualidade. O jogo, como ele é, basta para sua sobrevivência, porque a comunidade está sempre reinventando e retornando a ele. No entanto, a comunidade só pode agir em favor do jogo até um certo ponto, e quando a solução está nas mãos da negligente Valve, nós não temos o que fazer. Eu não acredito que esse vá ser o fim do Team Fortress 2, porque mesmo esses ataques não têm condições de durar para sempre. Algum dia isso terá que parar, nem que seja pela perda de interesse dos infelizes responsáveis por isso. No entanto, é inegável que isso terá um impacto gravíssimo na base de jogadores, especialmente novatos e veteranos que não jogam há um tempo, os quais, não conseguindo voltar a jogar, abandonarão o jogo, o que é perfeitamente compreensível. Eu só posso terminar dizendo o que muitos de vocês também já devem estar pensando. Essa situação toda é uma vergonha para uma gigante do mercado de videogames como a Valve, que por negligência deixa morrer um jogo que há 12 anos tem encantado tantas pessoas. É simplesmente revoltante e eu nunca mais vou conseguir apreciar plenamente nada em que a Valve puser as mãos, dado que a omissão demonstrada pela empresa me deprime, especialmente considerando tantos jogadores e clientes dedicados que continuaram manifestando interesse pelo Team Fortress 2 em todos esses anos. No que se refere ao Team Fortress 2, só o que eu sinto pela Valve atualmente é nojo, e é muito triste que tenha que ser assim.